Boletim Oficial número 3.343, São Paulo, 2 de fevereiro de 2021. Mensagem, reunião de oração. Porque a santidade é necessária para a oração do Filho de Deus ser ouvida nos céus. Ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo sobre o valor da oração e da santificação. A Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz Irmão Aldo prepara santos para a glória de Deus. O que significa esta expressão santos? Santos resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias aqui na Terra. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por esta razão que, ao criar o homem, disse Jesus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito e isento de toda a maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade e assim deve ser o espírito da criatura humana enquanto viver aqui na Terra. Mas com a queda moral e espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria do ser humano. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existentes em Deus e nos seus santos se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Entretanto, os que desejam esta santidade, há uma esperança. É a santificação do seu espírito. Portanto, a santificação é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascidos do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem inteiramente à semelhança e imagem de Deus, conforme foram criados. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta fé apostólica, a Jesus nosso Senhor, à Santa Vó Rosa o Consolador e ao Santo Irmão Aldo, e passe a viver sob sua graça, em obediência à santa doutrina e disciplina e à submissão à vontade do Senhor Deus. E, ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece e santifica-se ainda mais, vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Deus o Pai é santíssimo e, segundo a doutrina de Cristo, o progresso espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando nas veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina o mundo. Nesta transformação, o homem saído do erro e do caminho que lhe afastava de Deus e de seu Espírito, sendo agora perdoado e batizado com a virtude do Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa e o Santo Primaz lhes concedem em nome de Deus o Pai e de Jesus, cuja virtude lhe deu vida à alma. Assim, vai recebendo luz,
que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus. Daí, sendo perseverante, chegará à perfeição, desde que seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, à Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, através da obediência aos mandamentos divinos e da oração. Na santificação se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito toda a concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passe a viver em espírito, inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, o Criador. Tanto é verdade que, após recomendar a Moisés e ao seu povo que observassem todos os seus mandamentos, disse: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos, para serdes meus. A mesma mensagem e recomendação é da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo ao povo apostólico. Todo o Filho de Deus, salvo pela graça de Cristo e lavado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso de seu sangue, começa a sua carreira de santidade mediante o arrependimento, na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, primaz e pastor por excelência. Daí em diante, é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa Igreja, porque ela veio dos céus, trazida por Jesus. Por isso está escrito no Evangelho do Reino dos Céus: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E disse Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para se santificar é preciso ter fé, esperança, confiança e estar ligado à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo através da oração e súplica, para que eles, com o amparo de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e dos santos e anjos do poder celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja, o orgulho e toda a soberba. Ter esperança é ter fé, como está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. A perfeição, que é a santificação, é obtida pela fiel e constante prática desta doutrina, porque é de inteira justiça e caridade. Portanto, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus e sua Igreja, estão se santificando,
a fim de serem perfeitos em todo o seu viver, mas sem a graça de Jesus, do Consolador e do Santo Primaz, não será vitorioso. O Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade do seu Espírito, depende nestes dias da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, que foi na terra o primaz da Igreja Apostólica durante 44 anos. Com seus dons, suas virtudes, seus ensinos e conselhos, e hoje nos céus é o santo profeta e supremo pastor de nossas almas. Entretanto, sem a moralização dos costumes e sem disciplina, não pode haver a santificação do espírito. Disciplinas são regras, ordens e leis que regem a vida de uma nação, de um povo ou de qualquer organização, seja religiosa ou não. Sem ordem e disciplina, não pode haver progresso em nenhum setor da vida humana. Portanto, a nossa disciplina são ordens e costumes dados à Igreja por Jesus, através da Santa Vó Rosa. É, então, a perfeita observância dos preceitos e normas que foram impostas à Igreja, para que ela possa sempre contar com toda a proteção e virtude de Deus nosso Pai, do seu Divino Espírito Santo e de seus santos. Esta disciplina deve fazer parte da vida de cada apostólico e de cada família apostólica que queira gozar dos benefícios que a nossa Igreja oferece e de toda a bem-aventurança do testamento de Jesus nosso Senhor e das bênçãos do Consolador. As ordens e normas de nossa Igreja são salutares, fazem bem e edificam uma pessoa, tornando-a de uma moral digna e elevada, que leva esta pessoa a ser considerada e respeitada na sociedade, no lar, no trabalho, na escola e na igreja. Todo o bom costume, a boa educação, o respeito ao próximo, o trajar-se com modéstia, sem exageros, com respeito às ordens de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz, só traz honra para qualquer pessoa. Portanto, a santidade é a perfeição do espírito ou da alma do Filho de Deus. Toda a pessoa que alcança este grau de perfeição tem gozo e paz em sua alma. Esta perfeição faz a pessoa possuir uma felicidade íntima, superior a tudo neste mundo, e leva a vencer as lutas e enfrentar os problemas da vida com calma, paciência, coragem, humildade, fé, confiança e esperança no poder de Deus e dos seus santos. Ofertas para a Igreja Apostólica, dízimos e ofertas. O reino de Deus está nos céus e na terra. Na terra, porém, é formado pelo povo apostólico que o adora com sinceridade e lhe obedece, e por isso governa este povo através do Santo Espírito Consolador e do seu santo sucessor, através da bênção, unção e inspiração que nos concedem. A Igreja Apostólica, criada e preparada para servir a Deus, ajudando a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, na divulgação da Santa Doutrina, no ensino da moral, da ordem e disciplina, com o objetivo de moralizar e santificar os que creem, e na distribuição da sua graça, ajudando os fiéis e a tantos quantos se converterem,
a fim de que tenham sempre a vida em sua alma e gozem saúde, paz e felicidade, de maneira que tenham bom ânimo para se santificarem e para trabalharem honestamente. É esta igreja preparada e organizada sob a orientação divina do Espírito Consolador, de seu sucessor e de nosso Senhor Jesus, a fim de poder o nosso Pai cumprir sua justiça relativamente ao batismo dos convertidos. E para a criação de santos, o que engrandece o seu reino e glorifica o seu nome. Com efeito, a obra de redenção e criação de santos para os céus pela graça de Jesus, do Consolador e do seu sucessor, foi incrementada e está sendo realizada de maneira satisfatória e agradável ao nosso Deus. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo manifestam a glória e o poder de Deus na vida dos que os aceitam com fé e humildade. E vão dando saúde, curando enfermos, operando milagres na vida dos que merecem. E beneficiam a milhares de criaturas constantemente, dia e noite. E para isto, tem-se valido também de nosso programa religioso A Hora Milagrosa, pois nos inspiram as palavras e a oração e a bênção. Esta igreja é a que tem a missão de anunciar ao mundo inteiro a vinda do Consolador e do Santo Pastor, os quais se constituem numa promessa do Pai, incluída no Novo Testamento, e a consumação do juízo divino. Suas obras são verdadeiramente de nosso Deus vivo, e deles deverão tomar conhecimento todos os povos, antes que venha o fim propriamente dito, porquanto há milhões de criaturas crendo em Deus, as quais louvam o seu nome, todavia não podem ser dirigidas por ele. Estas devem ingressar também no seu reino, e o serão desde que aceitem o Consolador e seu sucessor e lhes obedeçam. Ora, o poder que o Pai deu a Jesus, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para a realização desta obra é imenso e ilimitado. Além disso, contam com a colaboração principalmente de Maria Santíssima e de todos os santos e anjos dos céus. Portanto, a parte celestial da obra desta igreja é realizada por eles, e a parte terrena também, mas em muita coisa depende de nós. Por isso que o nosso povo precisa ser compreensivo e consagrado, e ame verdadeiramente esta igreja. E colabore conosco, sabendo que suas contribuições espontâneas e generosas são aceitas por nós com ações de graças e também por Jesus, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Este empreendimento, entretanto, é muito dispendioso, porém tem sido mantido só com ofertas espontâneas dos seus membros. E para fazermos tudo o que é necessário e inadiável, inclusive a manutenção geral da igreja e de todos os seus trabalhos, precisamos muito que aumente o número de contribuições semanais, mensais e avulsas ou especiais. Porém, como devem ser liberais e generosas, esperamos pela bondade e o reconhecimento de nosso povo.
Deus ama ao que também o ama. E quem o ama deve demonstrar o seu amor em sua vida santificada e na manutenção do seu reino aqui na terra, isto é, a sua igreja. O Altíssimo prova o amor de seus filhos, mas também retribui com a sua graça em abundantes bênçãos àqueles que se esforçam para contribuir. E é isso que disse através do profeta Malaquias, que se expressou assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor. Observem bem que o próprio Deus ensina que as suas dadivosas bênçãos estão em função do amor à sua obra. Quanto mais fizer pela causa do Senhor, mais graça há de receber. Temos apelado aos corações generosos que nos ajudem, porque, como dissemos acima, temos o encargo de anunciar o Consolador e o seu sucessor a todos os povos, e também estamos realizando a obra de Deus para dar a milhares de criaturas a oportunidade de salvação e santificação. Precisamos fazer com urgência tudo o que é necessário, ainda que dependa de numerários de ofertas, ou seja, de dinheiro. Faça com sinceridade e espontaneidade sua contribuição sistematicamente, dando a esta Igreja Apostólica a condição de cumprir a sua missão. Faça-o, sim, com amor e despreendimento, e seja sempre fiel para que as bênçãos do nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, do Consolador e do Santo Primaz e Pastor por excelência, sejam multiplicadas em sua vida. Assina este boletim, Pastor José Solium Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo.